Muito boa noite para você ligado no Roncast, começando o episódio número 8 nesta quinta-feira. Eu diria que chuvosa, por mais que seja véspera de feriado. Eu particularmente adoraria estar partindo para Ubatuba hoje, para Santos, para qualquer lugar desse litoral extenso que nós temos no nosso continente sul-americano, mas estamos aqui firmes e fortes trabalhando por você, até porque essa chuva nos ajudou, né? Ajuda no argumento com as pessoas para dizer, olha, não posso ir porque o tempo não está adequado. Em nome de Espina Shoes, a Disneylândia da exclusividade, o Roncast está no ar, e também em nome de City Parks, a Disneylândia dos seus sonhos. Por que isso? Por que eu sempre falo a Disneylândia da exclusividade? Porque na Espina Shoes você consegue ter algo exclusivo, algo que é seu. Dinheiro no mundo vai pagar o que a Espina Shoes Custom consegue fazer para você. Por quê? Além dessas peças, dessas becas muito louca. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião muito produtiva com o fornecedor aí, com outras marcas. Tá vindo novidade, logo, loja física da Espina Shoes no centro de Caieiras. Vai ser a primeira de muitas. E aí nas redes sociais sabe que tá bombando, né? @Espina Shoes pra você que ainda não segue. Imagina você que investe granas e granas e granas e dólares e reais e ienes e libras nos tênis que ninguém tem. Você vai lá, passa no... Como é que é o nome daquela parada lá que você passa quando você vem no avião e compra o tênis? Você passa no free shop e compra o seu tênis diferenciado porque você vai achar que no Brasil ninguém vai ter. Não precisa, gente. @Espina Shoes. Você entra em contato lá com a rapaziada da Espina, sabe por quê? Eles vão pegar o tênis da marca que você quiser. Não interessa se você é fã de Adidas, de Nike, de Umbro, de Penalty, de Puma. Inclusive o Memphis Depay tá entrando em contato com a gente. Você vai ter o seu tênis personalizado com a foto da sua mãe, com a foto do seu cachorro, com o escudo do seu time de várzea, com o escudo do seu time profissional, pra fazer homenagem pra alguém que já se foi, pra fazer homenagem pra alguém que tá chegando. A Espina Shoes é a Disneylândia da exclusividade. Você vai ter seu tênis exclusivo. Ninguém vai ter um tênis igual ao seu. E a City Parts, que é a Disneylândia da realização do sonho. Por quê? Todo mundo que tem um carro antigo traz com o valor agregado de um sonho, né? De uma realização, de você ter um Fusca, uma Kombi, uma Brasília, um Chevette, um Uno independente. A City Parts. Para você que não conhece, www.cityparts.com.br. Esses caras, eles fazem todas as peças de reposição que você não vai achar em lugar nenhum. Então, entra aí na City Parts que você vai realizar seu sonho. Roncast, episódio 8, conversando com um cara que eu sou suspeito em falar porque eu sou fã. É um cara que a gente ficou alguns anos distantes, né? Por conta de algumas peculiaridades, por conta de alguns motivos pessoais, de algumas evoluções pessoais também, eu diria. E aí nós nos reencontramos e Deus trabalhou de uma forma que nós pudéssemos voltar em alta, né? Em alguns grandes campeonatos, em algumas grandes mídias. E eu tô falando nada mais, nada menos de que Guilherme Estevão de um lado. Boa noite, Estevão. De um lado, Ron Borges, do outro. Guilherme Estevão, obrigado pelo convite, tamo junto e vamos pra cima do problema. Não sei que nós vamos conversar, do que nós vamos falar, mas mano, aqui é sem assunto pauta. Não falta. Barriga cheia? Barriga cheia, já comeu, inclusive. De onde que veio aí a parada aí? Não, eu vou até pegar essa aqui o moral aí certinho. Que tá quentinho. Tava gostosinho o baguetinho? Gostosinho. Quentinho. Banheiro aqui da produtora aqui, bem aconchegante. Então temos um ponto de partida antes de ir embora. Empório Paulicéia, esses caras são sensacionais. O WhatsApp é o 11 98688. Aliás, 98886-8667. 98886-8667. Ali na Avenida Paulicéia, número 870. Você não tem noção. Cada semana eles mandam alguma coisa. Se mandaram essa baguete aqui, que a hora que eu olhei já deu vontade de comer. Eu não ia nem trazer, eu já ia comer lá. Mas aí o Estevão falou que tava com fome, a gente trouxe, já se alimentou, já tá tudo certo. Tranquilo. Entra em contato lá com o Empório Paulicéia e também o suco, o chá de guaco, que tá aqui. Sim. Dentro desse copo maravilhoso da Mira Personalizados. Olha só, Roncast tá aqui, inclusive a gente vai sortear um desse hoje. O chá de guaco tá aqui, é da Adega Tigas, que é o WhatsApp 997491514, 997491514, Avenida Paulicéia 610, ali em frente ao Federzone, rapaz, Então, pra você que ainda não conhece a Adega Tigas, por favor, faça questão de conhecer. Já estamos devidamente apresentados, alimentação, o chá de guaco. Isso. Quem é Guilherme Estevão? Bom, eu sou de Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. Fui pai muito cedo, vim para São Paulo em 2007. O sonho lá era jogar basquete, ser jornalista esportivo depois, da época de comprar o lance com os amigos, fazer sumulinha de jogo na era pré-internet e começar como um bom jogador de L-Foot, Championship Manager, ter aquele sonho de alguma maneira trabalhar com o esporte ou viver do esporte. Eu fui dispensado do que eu consegui mais longe do basquete muito cedo e logo na sequência, num clube grande da cidade de Campos dos Goytacazes, que era o Automóvel Clube Fluminense, mas minha geração ficou para trás e logo na sequência eu fui pai muito novo. Quantos anos? 18 para 19 anos. E minha ex-esposa, a família dela, boa parte era daqui de São Paulo.
E aí eu vim embora para São Paulo com o sonho de ser trocador de ônibus, como fala no Rio, na verdade cobrador, ganhar merreca durante o dia, que eu tinha um brother no Capão Redondo que era cobrador de ônibus, fazia uma merreca e tal. Falei, pô, naquela época não tinha bilhete, não tinha sistema. Aqui em São Paulo é diferente. No Rio o pessoal quer botar no fiofó do trocador o tempo todo. Aqui em São Paulo tem um respeito, né? E aí eu falei, pô, vou ganhar 1.200 conto durante o dia, vou fazer faculdade à noite e vou ser jornalista esportivo, vou continuar. Mas a vida me levou para outros caminhos. Então, de onde eu vim, né, que você não me perguntou, foi isso. E quem é Guilherme Estevão? Hoje eu sou um cara apaixonado pela reportagem. Apaixonado. Eu acho que de tudo que eu já fiz dentro da comunicação, esse ano, a partir do momento que a gente trabalhou junto na Várzea, eu acho que eu me encontrei profissionalmente. Então, se você me perguntar quem é Guilherme Estevão, hoje eu responderia, eu sou repórter esportivo. Tá, mas como é que começou essa transição para você ter contato com isso? Porque uma coisa é você ter o sonho de ser comentarista, repórter e afim, por conta de ler lance, de fazer tudo isso que você fez nessa era pré-internet. Mas como é que foi esse processo para você realmente tentar estudar ou tentar entender alguma coisa sobre esse ramo? Cara, eu passei numa faculdade lá do interior do Rio, bem colocado, e eu e um bonde de toda a galera que passou para estudar junto comunicação social com ênfase em jornalismo na época. Só um cara seguiu no jornalismo esportivo. Um abraço, Rafael Petersen, o grande tijolo. Cara de 0,5 metro, mas um grande goleiro. E ele foi o que... Só que todo mundo dali, meu irmão, cada um foi para um lugar. Tranquei a faculdade para poder vir para São Paulo cuidar da minha filha. Outro foi trabalhar com petróleo, porque no interior do Rio, geral, trabalha embarcado, todo mundo que consegue isso e tal. E quando eu cheguei em São Paulo com aquela ingenuidade de que seria ser cobrador de ônibus, essa coisa maluca, totalmente desconexa com a realidade, um amigo da família da minha ex-esposa me indicou para trabalhar num grupo educacional. Eu sou filho de professora, passei a vida inteira com mamãe no colégio, fazendo projeto de teatro, arrecadando fundo para doar para as molecadas na favela. Isso sempre fez parte, minha mãe é kardecista, sempre fez parte do DNA da família, tá ligado? E aí eu dei a sorte de, quando cheguei em São Paulo, escrevendo certo por linhas tortas, cair para trabalhar dentro de um grupo educacional que dá cursos dentro da área de tecnologia e forma a galera para o mercado. Quando eu olhei para trás, eu fiquei nessa empresa 15 anos. Caraca. Comecei como o garoto que levava o pãozinho, o malote de manhã cedo. Fiquei 8 anos na área de RH, contratando professores para darem aula na área de tecnologia, nos primórdios do LinkedIn, nos primórdios das redes sociais voltadas para a contratação de talento. E o restante do tempo eu passei na área de relacionamento com o mercado. Então peguei essa questão da comunicação que eu sempre achei que eu tinha e comecei a levar para o mercado corporativo. Fazer o relacionamento dessa faculdade com o mercado corporativo. E aí, respondendo a sua pergunta, essa faculdade, o dono é tricolor. E em 2016, ele, através da Fábio, do pessoal da Wolf Esportes e Marketing... Tricolor, você quer dizer São Paulino ou Fluminense? São Paulino. São Paulino. Já estava em São Paulo, já estabelecido já. Certo. Carreira maneira, a parada subindo. Lá ele, mas estava indo com força. E aí... Lá ele 1000 vezes. Nessa transição... Ele, em 2016, através de um amigo, que é o Fábio Wolf, que hoje tem a Wolf Sports e Marketing, que cuida dos acordos publicitários do grande par de coxas do Hendrick. Tá ligado? E esse cara colocou a FIAP na barra da camisa do São Paulo. Como eu trabalhava na área corporativa, o que eu comecei a fazer com a rapaziada? O Rafael Emerick, que era do WTC, uma rapaziada tricolor aí do mundo dos business. Tipo você. Vamos procurar no mercado de tecnologia... cara que torça pro São Paulo. E começamos a levar essa renca para dentro do camarote nosso lá, daquela campanha que o São Paulo foi semifinalista contra o Atlético Nacional. Nesse inteirinho... Isso em que ano, você lembra? 2016. O Atlético Nacional foi campeão, né? Sim. Com um time Berrio, sim. Borja, Guerra. Um time muito bom, cara. Marlos Moreno, um time muito bom. E elimina o São Paulo na semi. Só que aí, cara, a gente... convidando o executivo pro camarote e tal, um passarinho lá contou para alguém que foi convidado através da minha pessoa, e era executivo que eu nunca tinha visto na vida, outros que eram amigos e tal, jogava bola junto alguns, e contaram para ele que meu sonho era ser jornalista esportivo. E aí que eu caio na Voz do Esporte. O Rubens Santos, famosa Priscila, da TV Colosso, né? Ele a cada 10 movimentos com o braço, 9... Trabalhei com ele. Saudade, Rubão, espero fazer as pazes com você um dia. Furo! Furo! Furo
mano. E me dá base. Isso aí. O Rubão, eu trabalhei com ele, era muito fã do meu trabalho, Rubão. Então, Voz do Esporte, que, aliás, já pegando o gancho, começamos César Tavares, Gerson Ferreira e eu. Eu jovem, a gente fala bastante São Paulino também. Começamos juntos, a gente rodou o interior aí, cara, de São Paulo atrás. A gente foi em algumas rádios do interior para tentar fechar parcerias, né, para fazer retransmissões. E era muito legal isso aí. Depois, a Voz da Várzea veio, quando eu migro pra Várzea, quem deu o nome de Voz da Várzea foi o César Tavares, não foi eu, não. César monstro. Trovão. Menti, não. Cezão. Sabe por que eu entrei na Voz do Esporte? Porque uma vez, essa história é bem legal, eu tava na Rede Contínua e eu fazia via Skype alguns jogos narrados. Isso, 2000 e lá vai fumaça. E aí ia ter um jogo no Pacaembu, e eu ia fazer via Skype também. Fui padrinho de casamento, irmão, do Thiago Bitoca. Thiago e Flávio, fui padrinho do casamento deles. E aí eu tava chapadaço, irmão. Eu vim pra casa, fiz o jogo da Rede Contínua, via Skype. E aí eu não fiz, deu furo lá pro César Tavares. E aí, mano, o César ficou puto comigo. Passou um tempo, parou de falar comigo, caralho. Quando a gente se trombou no Pacaembu... É sério essa porra? Quando a gente se trombou no Pacaembu, eu fazendo pela Rede Contínua, a gente foi trocar dele. Pô, mas você falou comigo aquele dia. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma parada. Falei, desculpa, mas me perdoa. Falei porque eu tava bêbado. Fui padrinho de casamento, tava muito louco e não fiz o jogo. Aí ele, caralho, deu aquele choque. Por quê? Eu falei a verdade, eu não menti, podia ter inventado. Minha mãe morreu, minha avó morreu, caralho. E aí, dali, a gente voltou a se falar, aí sim que eu fui pra fazer essa parceria antes de Voz do Esporte. Isso aí não era na época de Conexão FM, caralho, mas comendo um dog, alguma coisa assim. Exatamente. É isso aí. Mas basicamente foi isso. O Rubens Santos tinha alguns contatos que botavam placa em estádio e tal. E através dele eu chego na Voz do Esporte e eu jogava na Várzea, no Imirim na época. Tinha um time de Várzea. E sim, aquela negócio de futiliga, né? De a galera tudo duro, ninguém tem dinheiro, você banca o time e só joga fora e visitante nunca ganha porque a arbitragem é dos caras e aquela coisa toda. E eu tinha um jogo no sábado, não fui fazer Atlético Paranaense e Palmeiras. Eles me colocaram para fazer Corinthians e Grêmio. Na estreia do Brasileirão 2016, o Grêmio tinha Bolanhos, o Corinthians, aquela transição ali também foi o último jogo do Tite. Como técnico do Corinthians, ele sai dali para fazer aquele ciclo da seleção brasileira. E dali eu não parei, cara. Dali eu não parei. Entrei pra Voz do Esporte, os caras gostaram de mim, gostaram do meu jeito. Eu sempre fui um cara muito nerd, então eu criei meu próprio jeito de me preparar para fazer os jogos. E eles começaram a me respeitar de uma maneira que eu me tornei basicamente uma peça ali de ajudar de alguma maneira a mudar a identidade visual, mudar o logo, começar a fazer live de uma outra maneira de dentro do estádio. E o César e quem estava na época foi acompanhando isso. Só que 3 anos depois eu dei uma arrefecida, porque eu achei que eu tinha contribuído de uma tal maneira e que aquilo ali estava me afastando da minha família, não estava vendo minhas filhas crescerem. E aí foi aquela pausa que eu fiquei basicamente 4, 5 anos fora do jornalismo esportivo. Eu acho que isso eu tenho muita identificação nisso, porque eu vivi isso em T-Vila, vivi isso em outros veículos que passei, por conta dessa entrega, essa parada de você realmente se entregar pra parada, e a gente se entrega tanto que às vezes a gente não percebe. O microfone é muito fácil, né, irmão? O problema é o resto. O problema é o resto. Porque a gente se entrega de uma forma que a gente quer que saia tão perfeito, que a coisa dê tanto certo, que às vezes a gente deixa as outras coisas de lado pra se entregar pra parada, né, Silvio? É isso aí, cara. Mas foi um tempo bom, aprendi muito, fiz muito jogo, a gente viajou, fomos fazer... tem história maluca, assim, do César, por exemplo, passar mal na final da Copa do Brasil 2017 no Mineirão, a mesa não funcionar e um anjo da guarda lá desses caras de Itatiaia, desses caras que brota no chão, tipo Cybercop. Você bota a senha no chão, sai o equipamento que você precisa, tá ligado? E a gente conseguiu fazer o jogo de lá com patrocínio local, sorteando bolsa de estudo, almoçando no dia da final com o pessoal da faculdade, esses contatos que a gente vai fazendo essa intersecção, essa coxa de retalho do que torna a nossa vida, né, irmão? Que é aproveitar um contato dali, de uma outra tribo dali e fazer a roda girar e proporcionar para as outras pessoas, independente do que vem em troca. E uma hora você vai plantando, a colheita vem. Então, esse tempo com o César, com o Rubens, com a galera lá, foi sensacional. Trabalhei com o Fernando Camargo, trabalhei contigo, trabalhei com o Rafael Sgrilles, trabalhei com o Gerson Ferreira, trabalhei com muita gente boa, Jacobucci. Conheci o Nil Bernardes, que é o narrador, que é o dublador do Barney no Brasil. É verdade.
Fala um pouco dessa história nossa entre eu e você, porque eu tenho TDAH, mas eu não lembro, é sério. Eu lembro do que eu relembrei porque você me falou. Certo. Mas eu não lembro, você sabe que eu tenho problema de memória. Não, tranquilo. A gente até quando eu faço a produção lá que a gente fez e tal, tanto falado quanto escrito, a gente consegue fazer um bom match aí. Mas na segunda rodada do Brasileirão de 2016, São Paulo e Internacional. Então foi o primeiro jogo que a gente fez junto. Um sábado, Morumbi. um frio lamparão, um frio, meu irmão, tá maluco, deixar o gongolo pequeno. E aí foi o primeiro jogo que a gente fez junto. Aí já foi a parada mais pro lado do bom humor, meu irmão, da resenha e tal. E ali foi o amor à primeira vista, né? Aí foi massa. Foi massa. Pode crer. Foi massa. Caralho, mas meu celular tá conectado ali? Eu acho que o São Paulo perdeu esse jogo. Eu parar de bater? Tá, desculpa, foi mal. Eu tenho esse problema. Eu acho que o São Paulo perdeu esse jogo, se não me engano, de virada, alguma coisa assim. Mas foi uma grande jornada esportiva. Foi uma parada que a gente riu muito, né? Eu lembro disso. Rimo muito, rimo de perder o ar. Não lembro por quê, meu. Se pegar e sair na história, deve ter. Deve ter, né? Não, e naquele ano, na verdade, no ano seguinte, que a partir daquele Campeonato Brasileiro do Corinthians 2017 com Fábio Carille e tal, que as lives no Facebook elas começam a estar na vanguarda do que a gente entende hoje, que é o espaço que o streaming, principalmente os grandes, diversificam a entrega dos jogos. Você pega no ano que vem o bolsão de jogos que vai ter e a galera vai ter que procurar onde vai passar, porque os blocos estão negociando de maneira diferente e tal. Então, o embrião disso foi lá atrás com aquelas lives que a gente fazia, uma galera fazia ao redor do Brasil e do mundo, e era muito legal sentir o contato com a galera, irmão. Pô, fazer jogo que no final do jogo tinha 700, 800 mil visualizações no Facebook na época, era uma coisa de espantosa, né? Ouvintes como Chininha, Peter Parker, entre outros. Então, cara, saudade. Isso é muito legal porque a gente pegou essa fase dessa transição, né, Estevão? Tipo, nós fomos meio que propulsores, pessoas que criaram algumas coisas, como eu criei toda essa mídia na várzea, porque não existia a mídia varziana, né? Tinha algumas coisas pontuais na época que eu venho, que é o Desafio Galo, que a Copa Kaiser, mas jogos pontuais, finais e tal, e pessoas que realmente pararam, se dedicaram, estudaram para isso, para vir fazer a mídia varziana. Eu fui o primeiro junto com o Lucas da FCS, que é repórter, mas tinha uma página que traz informações, mas de transmissão mesmo esportiva, fui eu. E isso é muito foda, porque hoje eu vejo a Rádio Crack Neto, que é um dos maiores canais de comunicação, que eu tive o prazer de trazer também para a Supercopa Pioneer, e hoje está narrando também pelo maior podcast do mundo, que é o Podpah, e ter passado por alguns veículos, como T-Vila, como Voz da Várzea, como Blitz TV, e aí eu vejo hoje o Várzea ao vivo, pô, bombando, 120 mil inscritos no Instagram, eu fico muito feliz, irmão. Talvez, tem muita gente invejosa que fala que tem treta, não tem treta, não tem nada. Tiveram algumas coisas lá atrás, por conta de algumas pessoas que eu trabalhei junto, que tinham uma mentalidade muito fechada, e aí, o fato de a gente vestir tão assiduamente a camisa, a gente acaba captando essas ideias e meio que usando como norte, como bússola. Mas a minha essência não é essa. E graças a Deus, Deus me tirou de lá e aí a vida seguiu. Mas eu vejo Várzea ao vivo, vejo Blitz TV, vejo qualquer outra... O Thunder TV lá, o pessoal que tava fazendo também a Copa do Busão. Cara, quanto mais mídias, melhor. Porque essas mídias, elas vão engrandecer demais o trabalho, elas vão engrandecer demais o projeto, elas vão valorizar demais o nicho que a gente tá. Tem espaço, Tem espaço para todos, irmão. E a gente conversou, agora saindo do sorteio, lá eu conversei com o pessoal do Várzea ao vivo. E eu falei, o Marião, o Cacho, o pessoal, eu falei, leva o Estevão, cara. Leva o Estevão. Na final da Paz estaremos juntos também, lá pela Blitz TV. Bora. E, cara, nós temos que nos unir, nós temos que um ajudar o outro. Eu não posso falar mal do Várzea ao vivo, não posso falar mal de TV, não posso falar mal da Blitz TV, não posso falar mal da Thunder Sports, de qualquer outra transmissão que tiver. Por quê? É o nicho que eu tô. Foi uma parada que eu comecei. Quando eu falo mal desses caras, ou quando eu tento ser melhor que esses caras, eu trago uma negatividade pra mim que talvez eu não entenda agora, mas lá na frente eu vou entender. Então por que não se unir com esses caras e fazer com que esses caras cresçam também pra gente, né? A proximidade, ela já tá aí. Por exemplo, cara, você assiste uma transmissão da Crack Neto, por exemplo, como espectador, como acontecia comigo, por exemplo. E aí você me dá aquele susto de me convidar para ir lá assistir, acompanhar como é que é o lance no Doroteia. David, corta aqui que eu vou falar aqui, ó. É o seguinte, o Guilherme Estevão, pô, um cara que eu sempre confiei muito no trabalho dele, sempre conheci demais o trabalho dele. Eu sabia que o cara é uma enciclopédia ambulante, ele ia fazer sempre, independente do projeto, seria diferenciado. Quando eu trago a Crack Neto pra Supercopa Pioneer Netshoes,
eu venho, tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, a Vicky Pinheiro, que tá lá no Sambagô também, o Carlinhos. Mas a Vicky e o Carlinhos estavam sem disponibilidade porque eles estavam na correria deles. O Carlinhos tá lá na Band, tá em outras paradas. A Vicky também tá com a filha pequena, caramba. E aí Deus toca no meu coração de, pô, traz o Estevão. E eu entro em contato com esse cara, só que eu não avisei nem o Sérgio Pioner, não avisei o Sidney Fraioli, que é da Rádio Craque Neto, não avisei o Felipe Garrafa, xarope, moleque. que era meu sócio lá nas produções, não avisei ninguém. Eu falei, Estevão, cola lá pra você acompanhar a transmissão e vou tentar colocar você lá. Só que pra Giovana de Boer, pro Garrafa e pro Sidney Fraioli, eu falei assim, ó, tá vindo um repórter bom aí, hein, mano. Você não falou nada que vai colocar você lá. Você me chamou pra eu conhecer uma transmissão. Exatamente. Cola lá, Estevão. Cola lá pra você conhecer, pra eu tentar colocar você. Um dia, quem sabe. Beleza, esse cara me cola. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. E aí eu chego pra Giovana de Boer pro Garrafa e falo, ó, tá vindo um repórter bom aí, meu. O Guilherme Estevão, o nome dele, tal. A Giovana já entendeu que ele entrar no ar. O Garrafa também, todo mundo entendeu que ele entrar no ar. Quando ele chega, a Giovana de Boer vem, bota o retorno nele, bota o microfone, bota a camisa da Rádio Craque Neto e ele começa a tremer. Meu pochetudo. A camisa meio... Inclusive pedi um número maior, parecia que eu tava... Não sabia se eu tava incomodando ou não. Parecia um quilo de café pelão embalado a vaca. Parece o Roger Guerreiro com a camisa do Ipanema. Que era pudim. Aí o... Inclusive o Roger tem uma boa história com o pudim, depois eu conto. Vou trazer ele aqui também. E aí, cara, esse cara entra no gramado e aí, irmão? Eu falei, irmão, faz o que você sabe fazer de melhor. Já era. Nunca reportei na vida. Nunca tinha reportado. O cara era comentarista. Botei ele no gramado com a câmera dele, com a câmera IP da Rádio Craque Neto na cara, ao vivo, pra mais de 20 mil pessoas assistindo. Andy Dornelles, cameraman dos Braba, me ensinou muito aí. Vai estar com a gente lá no Morumbis. E aí, cara, esse cara... tremendo, com aquele nervoso, mas, mano, ele desenrolou. Ele desenrolou de uma forma assim que eu falei, obrigado, senhor. Era isso que eu precisava expelir dele, era isso que eu precisava extrair dele. E aí, daí pra frente, esse cara guinou a vida dele pra esse mundo do futebol varziano, que era um mundo que já tinha esse nicho de VAR dessa imprensa. Pra você, como é que foi isso, cara? Você mergulhar nesse mundo? Qual foi a diferença que isso fez no seu psicológico, na sua vida, na sua casa? Cara, me tirou da depressão, irmão. Me mostrou um lado meu, me desbloqueou um potencial que eu sempre acreditei que eu tinha, mas por vários bloqueios eu tava no momento ali de voltar a trabalhar na área. Por um acaso do destino, mais uma vez o César me dando a oportunidade, junto com o time da Transcontinental, de eu fazer o Samba Gol, convidado, depois comentarista, pauta, produtor, e hoje eu, Diego Floriano e o time lá, a gente acaba junto com o Ricardinho, com o Vitor do Comercial tocando o projeto, mas aquilo ali começou a ser a minha rotina, meu segundo ganha-pão, de repente uma parte importante desse processo meu de resgate de carreira, de largar 20 anos dentro do mundo de educação e tecnologia, o mundo das ONGs, de captar recursos para essa área que sempre foi a minha paixão, para migrar para o futebol de vez. E aí, no meio do processo da Transcontinental, você me dá essa grata surpresa, me apresenta um lado que, para mim, reportar ali, irmão, pô, me mudou a carreira, como eu enxergo a maneira, perdão, fico até meio emocionado, como eu enxergo a profissão. Cara, se dá para ser um cara multifacetado, jogar em várias e, aos poucos, descobrir aquilo onde você pode ser melhor. E na reportagem, naquele ambiente de proximidade que a gente estava falando dos caras, de você ser fã, espectador e de repente estar trabalhando ao lado, de você torcer pelo jogador e de repente estar convivendo com ele. Eu, como sou do Rio de Janeiro, vir para São Paulo exige um quê de humildade grande para você fazer essa imersão, esse PhD na várzea e se apropriar desses elementos, que são vários. A maneira como a escalação chega, o jeito que a torcida cola, o jogador que muda, de repente, um apelido tal para confundir o esquema adversário, o treinador que muda a camisa, que segura até o final. E fora a proximidade com o ego e a vaidade dos jogadores, que você tem que tentar extrair ali por estar numa mídia. O cara se sente contemplado de estar conversando com a grande mídia, mas você não pode querer subir em cima do salto, querer ser mais do que protagonista, do que os próprios protagonistas, né? E fora as questões de arbitragem, tudo que está envolvido, as dicas que você, o Papo Coisa Linda, várias pessoas me deram com relação a esse relacionamento com a torcida. Cara, mudou minha vida
substancialmente ter esse contato com a reportagem. Por isso que, apesar e feliz na Transcontinental, mas também realizado esse ano por ter descoberto esse dom aí, mano. Não sei se é dom, mas é um presente. Cara, né? não, mas é porque, assim, hoje em dia é muito fácil você ser imprensa da várzea, principalmente, né? O nicho cresceu demais e cada dia ele vem se atualizando mais e mais e mais e mais. E tem muita gente que critica essa atualização e tudo mais, grama sintética, bola, chuteira colorida, mídia e Instagram. Irmão, o bagulho mudou. Ou você se adequa, ou você está preparado, ou você vai ficar para trás. Então, as grandes mídias aí que ficaram para trás foi porque não se adequaram, não tiveram humildade para entender todo esse processo, né? Toda essa crescência, essa evolução. E eu sempre exemplifico, e sou até chato nisso, eu digo que se Jesus Cristo tivesse um microfone e um helicóptero, ele usaria. Não era o que ele tinha o que ele tinha na época. Se Jesus tivesse um microfone e um helicóptero, ele usaria para pregar. Então, hoje nós temos isso, e o grande amante do futebol varziano, ele nunca vai deixar de ser amante. A várzea nunca vai acabar, ela vai se atualizar. Os times da quebrada que não tem condição, beleza, não tem condição, vai continuar jogando a várzea porque não vai acabar, só vai jogando uma grama sintética, vai continuar jogando. É isso. E acho que o papel dessa cobertura que eu venho aprendendo e junto contigo é que a gente é meio que a cereja do bolo, é o que dá o acabamento para perceberem a potencialidade do produto, que é a várzea hoje. E cada uma cobertura tem seu jeito, tem a sua própria identidade, claro. As transmissões são boas. Pô, o cara mete o Harold Drone lá e você conversa com o gramado. Você tem um nível de experiência e proximidade, que a gente tá falando que é uma palavra repetida, mas que é muito maior. E que eu acho que isso, cara, não apareceu nem o topo do iceberg com o que ainda vem por aí. O que eu venho percebendo e visto em podcasts outros que eu tenho acompanhado, lá do Tiaguinho, de outros caras também. Além das 4 linhas. É uma galera um pouco mais cascuda que faz algumas críticas com relação à parte social, né? Sim. Do que envolve dessa gourmetização, talvez, que eu ainda não tenho propriedade para poder opinar, mas vejo que tem uma discussão, principalmente dos caras mais matutos da várzea. Então, mas eu entendo e respeito a opinião deles, inclusive desses caras que já estão há um certo tempo, de vários caras que vão e alguns cortes viralizam por conta disso, de realmente falar dessa essência da inclusão social, de mergulhar na favela, de entender o porquê que tá o monopólio de alguns jogadores e tal. Mas aí se você for enxergar por outro lado, você vai entender que se existe um monopólio de alguns artistas, de alguns jogadores que são realmente super campeões de várias taças e às vezes trocam de camisa, mas é sempre o mesmo grupo, eu entendo que essas pessoas se prepararam para isso. E eu entendo que às vezes na quebrada tem jogador muito melhor do que aqueles caras, e porém não estão ainda em evidência, não estão ainda no radar. E tudo vai passar. Esses caras também vão passar. Só que a gente tem que evidenciar e parabenizar esses caras que estão fazendo isso, porque eles prepararam, irmão. São caras que largaram o trampo deles pra poder treinar a semana inteira, jogar em alto nível, jogar 4, 5, 6 jogos no final de semana e colocar R$6 mil no bolso no final de semana. Esses caras merecem ser parabenizados, sim. Com certeza. O que eu não acho certo é alguns nomes que se evidenciaram, que se acham melhor que as outras pessoas e que enganam alguns investidores. Como assim? Como posso dizer? Você pega algum time de várzea, eu como sou diretor do Ipanema, eu vou exemplificar o Ipanema. Você tem o Ipanema de Caeiras fazendo investimento alto, investimento grande, investimento forte em algumas peças, que por aí ganharam tudo e que chega aqui, os caras tiram o pé e não jogam o que tem que jogar para poder ir em outra Copa, para poder mostrar o mesmo futebol melhor. Isso eu sou contra. E o grande diferencial meu, falando por mim, é que eu não tenho papo na língua e que eu não devo nada para esses caras. E o meu trabalho como diretor é falar a verdade pro meu presidente, pro meu vice-presidente e falar na lata deles. E eu garanto para você que esse cara, ele vai responder com textinho, com negocinho e tal, mas ele não vai ter cacife para virar para mim, olhar no meu olho e falar que eu tô errado. Sabe por quê? Porque circunstâncias são circunstâncias, fatos são fatos. E ele, quando veio, ou eles, quando vieram, eles eram pessoas que eu confiava demais. Eu lutei por esses caras. E nos bastidores eu sei das multas, eu sei das cobranças, eu sei o que esses caras tiraram a parte se beneficiando pelo fato do nome da camisa que eles tinham. Só que eles não fizeram história aqui. E a oportunidade que eles tiveram, eles tiraram o pé. Então eu tenho o direito sim de cobrar. Eu tenho o direito sim de escrachar. Porque eu tô pelo bagulho, não é à toa. Tá na minha pele, irmão. Pode crer, irmão. Então não veste a camisa, né? Visto a camisa. Eu só precisava que eles vestissem. E aí que eu entendo a desinteligência deles. Porque se eles fossem inteligentes, eles vestiriam e fariam muito mais do que eles já fizeram e ficariam eternizados aqui. Com uma condição financeira muito melhor. Mas eles preferem viver o momento, preferem não ganhar esse título para se perpetuarem por anos, para continuar sugando, para uma hora talvez ganhar. E não é isso que eu preciso, nem é isso que eu quero. Entende?
Mas enfim, vocês já entenderam. Estevão, Diga. falando um pouco da família, irmão, Diga! como é que é essa relação? Eu entendo que tua esposa é uma mulher que sempre te acompanha, tá sempre contigo. Dá moral. Tivemos a oportunidade de dar moral pra você. Moral. Você tem menina, você tem filhas adolescentes que eu imagino que seja um jogo de cintura muito foda. Conta um pouco pra gente disso, irmão. Cara, eu sou... Meu pai é caminhoneiro. 27 anos caminhoneiro. Então eu cresci dentro da bolé de um caminhão com a ausência do meu pai. Viajou com ele? Viajei. Devo ter acompanhado algum tchotchomere dele com mamãe na boleia, mas não lembro direito, não. Mas fui concebido ali. Fui concebido ali. A fecundação rolou na boleia de um Mercedão 1113. E a ausência do meu pai me fez muito... muita... não precisa de ar-condicionado, né? No frio ele esquenta. Era muito maneiro. E essa ausência do meu pai fez com que, de alguma maneira, despertasse dentro de mim uma coisa muito curiosa, que era ser pai muito novo. Não sei porquê, irmão. Mas se me perguntar quando eu era moleque... Eu queria ser pai novo, eu queria, sei lá... Tinha isso com você? Tinha isso comigo, brother. Era doido, essa? sei lá. E, pô, mamãe sozinha dentro de casa, se separaram muito cedo e tal. Uma outra parada que eu desenvolvi muito dentro de mim é aquela coisa da criança que quer trabalhar logo, quer ajudar logo, porque tá vendo a mãe se fudendo dentro de casa, entendeu? Essas duas coisas eu carreguei e carrego muito comigo até hoje, mas dentro desse processo de amadurecimento, né? E aí, quando eu fui pai muito novo, da Elis, que vai fazer 18 anos agora em janeiro, eu meti o pé para São Paulo e me separei da mãe dela depois de 4 anos. Casei de novo com a Ângela, com quem eu tô até hoje. Vamos fazer 15 anos. 15 anos. Vamos fazer 15 anos juntos. E quase 15 anos, né? Agora 14. E fui pai da Mel, que fez 13 agora. Então eu tenho a Elise, que vai fazer 18, que começou a trabalhar ontem, mas não quer continuar no emprego. Fiz a marmitinha dela, pai e tal. Minha filha vai fazer entrevista no Mercado Livre, vai começar segunda-feira. Da hora, boa sorte pra ela. E a mais nova... minha filha mais velha, assim, ela... A mãe dela passou 5, 6 anos na Irlanda, ela morando comigo, então criei basicamente. Tem esse ato na vida dela de reconexão com a mãe, e eu como pai, mãe ali, mas a família da minha mulher para cuidar dela. E resumindo a ópera, que minha caçulinha é a filha com quem eu vivi uma vida, digamos assim, mais estruturada de... Proximidade, criar... Desenvolver o amor pelo Flamengo. Ela tem um tipo de pensamento e raciocínio lógico que parece com o meu. E sua caçula? Minha caçula. Minha caçula é uma enciclopédiazinha. Ela é impressionante. E a mais velha tem outras qualidades. E aí, indo pra várzea, aos domingos no Doroteia, quando eu errava o plantão e ia no dia errado... Não, preciso contar isso. Pegando esse gancho. A gente... Rádio Craque Neto. Muito louco. 3 milhões de inscritos. Eu narrando, Estevão no gramado e tal. E tinha programação nossa. A gente fez um sábado, que inclusive saindo desse jogo, eu fui pro hotel, né? Perto do aeroporto. Fiquei por lá. E de lá eu fui pra Vila Madalena e tal. Curti a Vila Madalena no domingo, que era um dia que eu ia estar de folga e eu precisava curtir. Com a minha querida Ana Amélia. O Estevão me manda mensagem 11 horas da manhã. O Lucas me manda mensagem 11 horas da manhã. Ron, cadê você? Tô na Vila Madalena, mano. Que hora começa a jornada? Eu falei, hoje não tem jornada. Esse cara foi lá pro Doroteia, saiu da Zona Norte. Estudou pra caralho sobre os times que ia rolar. Sabia tudo. As transmissões seriam pro canal da Supercopa Peão, não seriam pela Rádio Craque Neto. O contrato dele era Rádio Craque Neto. O cara foi lá no domingo pra trabalhar, achando que a gente ia transmitir. E geral de folga. Tava apontada pro Shell, tá certo. É isso aí. Mano, ele foi lá pro Doroteia. Como é que foi a experiência, Estevão? Cara, foi loucura. Mas nesse caminho pro Doroteia, eu sempre escuto o quê? Band News, né? E escuto a grande Roseli Saião. E a Roseli Saião me ensinou. É verdade? Inclusive, conheço pessoalmente. Figuraça. E ela me ensinou o seguinte, me despertou para o seguinte: você não tem que ser o mesmo pai pros seus filhos. Você pode ser um pai diferente para cada uma, ter sua relação com cada uma, criar sua história com cada uma. Eu tenho a maneira de me relacionar com a Elise e a maneira de me relacionar com a Mel. Então, hoje, minha relação com as minhas filhas e com a minha família é essa. Elas apoiam muito eu ter abdicado da parte financeira absurdamente para poder... Eu tinha uma situação... Cara, eu dormia, tá ligado? Eu dormia legal. Recebi propostas de concorrentes da faculdade, os caras me mantiveram lá, depois me contrataram como PJ para poder minha rescisão, botar a vida em dia. Detalhes de uma vida que vão sedimentando você como pai de família, não naquela visão machista de provedor, mas na visão do cara que tem que segurar o reggae, compadre. Gestor. Não tem jeito. Então, elas me apoiam nisso, sabem que é um momento de dar uns passos atrás para eu estar feliz dentro de casa, para eu estar mais pleno dentro de casa. E tem uma terceira filha que é a Millie Bobby Brown, né?
minha Border Collie com labrador, que veio lá de Niterói, filha do Inácio e da Chica, neta do Fidel, então, a bom entendedor, minha palavra basta. E ela é minha alegria de viver também, minha parceira diária. Eu vi ela no domínio de bola dela, é incrível. Ela é né? incrível. Ela joga bola realmente. É uma mistura de Ralph com Sidney Neri. É verdade. Mistura de Zangado com o Arthur. Zangado com a Lê do pau no gado quando tá de titular. Pô, cara, essa transição foi muito interessante, porque eu conversei inclusive com sua esposa sobre isso quando nós fomos lá prestigiar o Inova Samba, lá no Alma, na Faria Lima. E ela me falou, cara, você recompôs meu marido, você trouxe uma luz pra ele que eu não conseguia enxergar, você deu um novo sentido pra vida dele. Conta um pouco dessa peculiaridade pessoal, dela ter essa visão, dela ter essa percepção de realmente estar no dia a dia contigo, né? Depois de você ter vindo pra Rádio Crack Neto e estar vivendo como você está vendo a Várzea. Agora, aliás, vai participar da final da Martins Neto pelo Várzea ao Vivo, que é um dos maiores canais. Isso aí, valeu Marão, valeu rapaziada. Valeu Caixa, papo coisa linda. Fala um pouco disso, cara. Cara, eu acho que é realização primeiro e conexão, assim. Conexão por estar contigo. Pô, eu trabalhei com grandes parceiros na vida, como César Tavares, hoje com Diego Floriano, parceiros da minha vida corporativa, como a Brenda Mendes na Rocket City, que é uma comunidade para desenvolvedores que impactava muita gente. Então, acho que primeiro é a conexão que eu tenho contigo, que independente do tempo que passou, ela é genuína e verdadeira. E a gente não tá buscando algo a mais do outro que não seja estar junto quando puder. E, cara, de segunda-feira mandar o alô, e aí como é que tá, irmão? Como é que tá a semana? Eu faço isso com pouquíssimas pessoas. Isso tem muito mais a ver com o meu bem-estar dentro daquele momento que eu tô na minha vida, porque eu já fui muito depressivo, assim, no sentido de me afastar de tudo, de todos e viver em Nárnia. Então, acho que a primeira coisa é uma conexão de querer estar perto. E a segunda coisa é a realização de fazer algo que eu não sabia que eu era capaz e me descobrir como um profissional. Tipo, reportar, estudar para o jogo, fazer uma abertura, conectar com o narrador, conversar com o drone, falar com a comunidade, ver o gatinho, o gato e o gatinho louco mandando morto muito louco depois na quebrada e tomar cerveja no Bar do Bigode lá no Doroteia. É uma mistura de onde eu vim, do Rio de Janeiro, com quem eu sou hoje, eu quero ser hoje, que é um cara da comunicação esportiva, independente para onde for. Eu tenho 1.800 seguidores no Instagram, ninguém me conhece. Mas eu nunca fui tão feliz. Então, quando a minha esposa falou isso para você, talvez é porque nesses 14 anos ela nunca tinha me visto tão feliz na vida. Caralho. E olha que e o mais interessante é o tamanho da importância disso na sua vida, na vida dela e tudo isso. Não é me engrandecer nada do tipo, porque eu não preciso disso, sabe? Você me conhece há anos. Mas eu me senti tão importante nessa transição pelo fato de saber que eu já passei por isso também. Eu já tive momentos depressivos também, já tive momentos de pensar em tirar a minha vida. Já tive essa parada de chegar a ter câncer na laringe, o caralho, ter uma cirurgia na perna, de ter uma filha quase morrendo por conta de uma parada que pô, eu podia ter evitado. Então, assim, é muito louco, mas eu queria que você contasse um pouco dessa parte da depressão, desse momento ruim que você passou da sua vida. Cara, eu acho que eu acumulei muito tempo trabalhando muito lá no grupo educacional e o trabalho é grande parte da sua vida. Acho que boa parte da sua saúde mental está relacionada ao seu trabalho. E eu sou de uma geração, você é de uma geração que as experiências que a gente tem dentro de casa da galera trabalhar pra cacete pra ter o mínimo, né, irmão? Eu fui bolsista no colégio salesiano, minha mãe, cara, teve que vender geladeira para pagar mensalidade, a gente guardar coisa em isopor antes, ela deu o sonho de trabalhar lá, e isso mexe muito com a gente, né? E você carrega isso para sua vida adulta, o tempo passa, você é pai, repete muito dos erros que cometeram contigo, tenta melhorar naquela linha tênue de prover aquilo que não te deram, o que você achava que você tinha que ter, com os principais alicerces que sua família te ensinou para te trazer até aqui. Desde a memória afetiva, memória olfativa, a parte da comida, da música, que te compôs e te tornou a pessoa que te trouxe até hoje. Nesse processo, quando eu saio do grupo educacional, depois de 15 anos, e vou para esse mundo das startups, que estava sendo adquirida por um grande fundo argentino, que tinha que montar alguma área de relacionamento com o mercado para contratar e impulsionar pessoas que sabem programar, que é não mais a carreira do futuro, mas a carreira do presente, eu me vi mais uma vez dentro de um processo tendo que criar muito as coisas do zero. E o tic-teco bateu. Eu fui diagnosticado com esgotamento profissional, burnout, qualquer termo similar. Passei por um processo conjunto de psiquiatria e psicologia e com uma psicóloga muito boa, que é a Aline. E em um ano e meio eu dei uma reaprumada na minha vida no sentido de
o que eu quero para mim. Então, cheguei no fundo do poço no sentido de um nome que a gente dá para a nossa pior versão. E dali eu comecei a subir de novo. Quando eu comecei a subir de novo, o jornalismo esportivo reapareceu na minha vida pela Transcontinental FM. E depois, com as experiências contigo, tem 1 ano e 3 meses que eu resetei completamente a minha vida. Peguei o cartucho do International Super Soccer Deluxe e fiz assim, ó. Resetei, botei no Super Nintendo de novo e voltei a viver. Então, é um processo demorado, que você fica muitas vezes, porra, sou vítima de alguma coisa, ou sou protagonista da minha própria evolução. E quem não passou por isso não vai saber. Quem passou está se conectando com a história. E que você tenha um bom acesso a médicos, talvez recursos públicos ou privados, para se cuidar, porque é muito importante. Como é que você diz para alguém que está passando esse momento agora? Procura ajuda. Fala com alguém de confiança. Conta para esse alguém o que você está sentindo. E se você não tiver confiança, manda o áudio para si mesmo, se escuta, toma coragem e vai à luta. Porque só você pode fazer isso por você, irmão. Não tem mais ninguém que possa. Sua família vai querer, vai tentar te ajudar, vai falar de Deus para você, mas quando você não acredita em si, você vai acreditar em quem? Entendeu? Então, primeira coisa, procura ajuda. Bota o dedo no zap aí, manda uma mensagem para alguém agora. Você já sentiu vontade de fazer o pior, de tirar a tua vida? Não diria uma ideação suicida clara, não. Eu trabalhei muito tempo, eu idealizei um projeto de empregabilidade para pessoas autistas no mercado de trabalho e tecnologia. A primeira edição foi aqui no Hospital Felipe Pinel, em Pirituba. Eu já fiz muita coisa diferente na vida, assim, nesse mercado de educação e tecnologia. E ali eu tive contato com uma comunidade que tem 16 vezes mais chance de ter uma ideação suicida do que uma pessoa que processa o mundo de uma maneira, vamos usar um termo capacitista, que é preconceito para com a pessoa com deficiência, que é o dito normal. Né? O atípico, a pessoa autista, ela tem 16 vezes mais chance de cometer uma ideação suicida. Esse projeto hoje está na sua 6ª edição, é tocado por uma startup que nasceu na esteira de desenvolvimento dos próprios projetos ali de empregabilidade da pessoa autista adulta no mercado de trabalho, 85% dela fora do mercado de trabalho, e você com quase 20 vezes mais chance de tirar a vida do que eu e você convive de fato com uma comunidade que tem isso como um pilar fundamental da sua saúde mental. Normal. E aí você olha para si e fala, cara, eu tô num processo depressivo, de depressão e tal, mas faz você se autoconhecer e diferenciar melhor à medida que o tempo passa o que é e o que não é uma ideação como essa. Uma coisa é você ter uma ideação suicida, eu não sou especialista, tá, rapaziada? Mas outra coisa é você não ver sentido na sua vida. Então eu acho que eu fui mais pra linha de não ver sentido na minha vida por N motivos, mas conseguir navegar, trabalhar e ser produtivo mesmo assim, que é uma coisa maluca, doida, varrida, né, de ter momentos de muito pico e momentos de muita baixa, de ficar trancadão dentro do quarto. Mas eu fui mais por essa linha, talvez, de perder o sentido da vida em algum momento. Mas hoje tô aqui, irmão, feliz da vida, pegando estradinha pra falar com o cabeção da Vale. Como é que é? Você que chegou nesse bonde andando, dizemos assim, né? Vamos falar assim. Dessa mídia varziana que se atualiza a cada dia, que cresce a cada dia, que você vê canais que você jamais imaginaria ver nessa porra. E hoje você vê, inclusive a gente está em negociação com grandes mídias aí também, que eu não posso falar ainda, mas tem coisa grande vindo pro ano que vem, segura e estamos trabalhando bastante. Como é que é para você ver esse processo midiático do futebol varziano, visto que grandes copas, grandes premiações, grandes patrocinadores, mas a essência é a comunidade que faz o possível para o time fazer parte e disputar aquilo lá. Como é que você vê esse processo, irmão? Cara, eu vejo que, para mim, o que mais importa é a história. É saber a história para ter o contexto. Eu me sinto despreparado quando eu tenho pouco conhecimento sobre os times que estão jogando. E você passar isso numa transmissão, para quem está vendo e uma grande parte conhece muito, é você deixar um hiato. Mas isso muitas vezes é compensado pela maneira como você trabalha. Então eu vejo que eu tenho que estar muito preparado, então eu vejo esse processo evolutivo de bastante preparação, porém até certo tanto, porque essa base de dados da Vaz, ela está muito mais na cabeça dos matutos, da própria comunidade, do que em qualquer outro lugar. Então quando eu vejo você trabalhar, quando eu vejo o Papi trabalhar, quando eu vejo os caras que conhecem a parada, quando eu vejo lá o podcast do Thiaguinho, pai e tal, eu vejo onde eu posso melhorar no sentido de me manter genuíno, ali dentro, verdadeiro, respeitando a história e passando o que eu tô vendo. Então eu vejo um processo de evolução muito grande, eu vejo a Vaz indo para os grandes streamings,
Eu vejo... Já está, né? Já está. Mas eu digo assim, mais De uma forma produtizado geral, sim, ainda, sim, né? não só as grandes finais. Isso. E vejo também, de alguma maneira, a junção ali, a fusão Gohan e Trunks de falar-se mais sobre questões sociais, de impacto social que muitas dessas escolas, dessas marcas da várzea fazem nas suas comunidades, mas muitas vezes ficam invisibilizadas dentro do próprio produto transmissão, né? Você sabe que tem escolinha que treina a galera, sabe que a Dudinha, que é a lateral direita do Pau no Gato lá, sonha ser jogadora porque tem essa oportunidade no quintal de casa. A história que ela traz da família é uma história pegada e que tem toda essa essência que você está falando. Então eu vou navegando entre aquilo que eu me acostumei a entregar como qualidade de transmissão, estudo, boa preparação, com o Estevão Raiz, que veio de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, que é tão quebrada quanto você e que quer conhecer essa comunidade para dar um match na parada. Houve uma situação até um tanto quanto diferente e estranha, não estranha aos meus olhos, nem a estranha aos seus olhos, mas você estava no campo no GDR 7 de setembro, no Copa Macaco Louco, onde aquele jogo Ipanema e Verônia, certo. O último jogo da fase de grupos, terceira rodada, e o Gustavo, goleiro, ele foi goleiro do Ipanema Martins Neto e estava lá pelo Verônia enfrentando o Ipanema. Uma semana depois. E você ali como torcedor, não como jornalista, questionou em um lance que o Grego faz uma baita defesa na cobrança de falta do Luiz Felipe, e você diz, é assim que defende, Gustavo, é assim que defende. E eu meio que intermediei isso, porque ele ficou muito puto. Por quê? É uma coisa que sempre falo, o André Espina me fala isso muitas vezes, às vezes a gente não tem noção do tamanho que a gente é. Do peso que tem a nossa palavra. E aí, conversando eu depois com o Gustavo, ele diz, eu ouço o cara todo dia na Transcontinental, sou fã do cara. Ele não podia ter falado aquilo comigo. Eu conhecendo você, eu sei que você não falou por maldade. Você não falou pra queimar, pra falar mal do Gustavo. Eu queria que você, olhando pra aquela câmera, deixasse isso em pratos limpos. Você, Gustavo, porque ele é um grande fã do seu trabalho, entendeu? E depois quer também conversar contigo pessoalmente. Legal. Bom você falar disso. Não estava combinado, nada que foi combinado. E, cara, levei as minhas filhas pela primeira vez num jogo da várzea. E eu fui ali me tomando pelo espírito do Dinho, inclusive está aqui nos estúdios, com relação a torcer pro Ipanema. E na semana anterior, eu estava lá na Rua Javari, acompanhei de perto, fiz um material sobre o jogo e tal. Já tinha entrevistado o Gustavo pelo Cidade de Tiradentes, já tinha conversado com ele, goleiraço. Mas na hora que o Grego ele começa... O Autêntico 01, o cara conhecido, o cara respeitadaço e tal. E aí... Pegando esse gancho, tanto que eu até falei no grupo de jogadores, eu falei, irmão, você errou na falha, você falhou, só que você é ser humano. Como eu, como qualquer pessoa. Você não poderia errar pelo cacife que você tem, pelo profissional que você é. Mas eu respeito e acabou. Ele não fez de propósito, ele não é falha de propósito. Sim. Siga aí. Não, e aí beleza. Sem rasgação de seda desnecessária nem demagogia barata. No dia do jogo, quando o Grego faz a defesa de falta na cobrança do Luiz Felipe, tá 1-0 pro Ipanema, cara, eu fico possuído pelo ritmo ragatanga, amigo. Aí eu grito da arquibancada ali, né, da lateral. Aí, Gustavo, é assim que defende, faço assim com a mão, mas não falo um palavrão, nada. Mas ele escuta e eu vejo que ele sente e começa a me olhar. Eu falo, fudeu, mané. Dei mole e peço desculpa por pela emoção ter falado mais alto, eu me arrependi na hora, o Ron sabe disso. Vem me questionar, inclusive. E tudo mais. E logo o Verônia empata e vira. E quando o Verônia empata, ele solta alguns impropérios na minha direção e eu falo, irmão, eu só tava torcendo. Então eu acho ótimo você falar isso aqui. Não sei se ele vai ver, mas caso ele possa ver, fica minhas sinceras desculpas. Espero apertar sua mão e te entrevistar em breve. Obrigado pela moral na Transcontinental. Vou mandar um abraço pra você lá. Manda lá também. Mas que foi curioso, foi. Falei, pô, minha primeira... Sou xixizinho da várzea do jornalismo esportivo. Minha primeira treta com o jogador real é com o Gustavo, é com o 0-1 do gol. Caralho, que merda. Foi sensacional. Sensacional não, né? Foi estranho. Mas bom que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso agora. E como é que você vê isso? Você falou da evolução da mídia, você falou da tua história, você falou um pouco da sua questão pessoal, mas e o Guilherme Estevão inserido no nicho do jornalismo esportivo do futebol varziano? Como é que você entende esse seu processo e esse seu progresso? Eu tô fazendo um PhD na várzea, irmão. Eu não sei onde isso vai dar. Você sabe que eu tenho várias ideias aí, várias coisas que eu vejo que eu sinto falta com relação a algumas coisas que eu acho que dá para complementar, né? Que é uma preparação em vídeo, coisas que podem melhorar a qualidade dos jogos, que eu humildemente vejo que eu consigo
Quando eu fazia mais comentário de jogos, traziam a clareza do que pode acontecer dentro de campo, preparar as pessoas, os atletas para isso. Não quero ser de comissão técnica, nem faço ideia do que o futuro me aguarda. Mas talvez são outras ideias além do microfone ali e tal, mas para fazer mais parte desse grande ecossistema. Tem essa assim. line-up de você poder falar sobre isso, sobre comissão, sobre transição tática, sobre toda essa parada. Origem de jogadas, origem de jogada, gols, posicionamento erros, de jogadores, coisas que acontecem muito rapidamente dentro do jogo, que eu acho que às vezes, pelo tipo de falta de treinamento que os times têm, os jogadores nesse rodízio de times acaba deixando os jogos muito truncados em alguns momentos, principalmente nas fases mais decisivas, e você vê que a individualidade ainda faz muita diferença dentro desse contexto, ou times que conseguem armar determinados plantéis que tem um diferencial ali, tem uma cancha ali, não quer seja vinda do profissional, mas principalmente do próprio métier da várzea. Então, além do que me trouxe até aqui, eu tenho várias ideias, mas não sei se vai para frente ou não, mas tô feliz, cara, e aguardando assim que não seja algo pontual na minha vida, que ano após ano eu possa fazer a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª edição dessas Copas todas aí. Você acha que isso vai depender de você ou vai depender do andar da carruagem da várzea? Faço ideia. Eu vou estar disponível, eu acho, mas eu escuto muito, sabe o quê? Eu não sei se você concorda comigo, brother. O receio de algumas pessoas de você ficar muito vinculado a um segmento. E como eu estou recomeçando, eu não tenho tempo para ficar questionando quem é quem no bilhar e no dominó. Eu tenho que trabalhar, compadre. Eu tenho que fazer portfólio. Se eu me apaixonei por um negócio, se foi da hora, eu tenho que mergulhar de cabeça. Se tem pedra no fundo, foda-se. Você tá me entendendo? Que racha a cuca. Mas eu não sei como vai ser. Eu sei que eu vou seguir disponível para esse segmento. Comecei até um humilde canal no YouTube, @GuilhermeEstevãoTV. Você nunca vai me encontrar lá, mas se você fizer um esforço, vai dar certo. Justamente com materiais produzidos na várzea paulistana. Você acha que a ideia ideal é da Rub mesmo? De ter vários braços, de ter vários produtos? Não. Em um único canal? Não sei. Você faz muita pergunta difícil. Eu tô dançando conforme a música. O que tá vindo e eu tô tendo tempo, eu tenho que me desdobrar. Afinal de contas, eu tenho um outro emprego, né? Metade do meu tempo eu ainda me dedico a uma ONG argentina, que opera no Brasil há 4 anos. Dessa ONG pra nós, por favor. É uma ONG chamada Campinho Digital. Na Argentina ela se chama Potreiro Digital. Potreiro é a gíria para cavalo. O cavalo bate a patola e deixa a grama baixinha. No outro dia a galera sonha ser o novo Dieguito, o novo Messi e tudo mais. Quando os caras vieram para o Brasil, eles trouxeram o nome de Campinho Digital, que é onde sonham ser novas Martas, Cristianes, novos Vinícius Júnior. E ela é especializada em oferecer cursos gratuitos em tecnologia para pessoas que não poderiam pagar. É a primeira organização colaboradora da Amazon Web Services, que é uma Big Tech gigantesca, do grupo Amazon. Que deixou de ser startup há muito tempo. Há muito tempo. Que é a primeira organização colaboradora para treinar pessoas em vulnerabilidade social num curso específico da AWS, tanto na Argentina quanto no Brasil. E o meu papel é passar o chapéu Robin Hood. Passar o chapéu no mercado corporativo, nas leis de incentivo, nos editais, para fazer a roda girar, pagar o salário da turma, e sendo uma ONG sem fim lucrativo, competir nesse oceano vermelho que é oferecer educação gratuita em tecnologia no Brasil. É pouca base educacional para um mercado que nas famílias ainda tem pouca referência de um programador, de um arquiteto que trabalha com computação na nuvem. A partir do momento que as famílias tiverem mais pessoas na área, mais pessoas dessa árvore genealógica vão acreditar que é possível ascender socialmente através de uma área que não é um bicho de 7 cabeças. Tem ONGs como a nossa que são capazes de pegar pessoas sem conhecimento prévio algum e despertar nela a crença de que ela não é uma impostora na tecnologia, que é possível ela ascender socialmente começando a fazer cursos com a gente. Até porque no mundo que a gente vive, impostor é mais fácil você pensar que é impostor, né, do que você pensar que é algo sério. Mais da metade da nossa comunidade que busca mentoria com especialista de mercado é justamente buscando acreditar em si próprio, de que é uma área difícil, é foda, as barreiras de entrada estão aí, a pandemia fudeu com a porra do mercado, o mercado está plenarizado, está seniorizado, quem é iniciante, júnior, que está buscando um lugar ao sol, tem muito mais barreiras de entrada do que antigamente, e no final, conectividade e infraestrutura no Brasil, a gente, apesar de parecer, a gente não tem uma sociedade plenamente conectada no Brasil para se apropriar desse tipo de conhecimento ainda. Então a tecnologia, nesse aspecto, ela é mais um parâmetro de desigualdade social. Ela te afasta do cascalho, irmão. Então a gente tem que unir quem é invisível para a sociedade com esse mercado de tecnologia que está pulsante, mas para quem conseguiu se preparar mais.
Você já pensou em trazer esse braço, trazer essa ideia, fazer de repente uma junção, né, uma conectividade com esse novo nicho que você está entrando, que é o futebol amador, visto que o grande barato das comunidades é realmente valorizar isso, entender ou tentar ajudar as pessoas que vivem dessa comunidade? Muito. Penso diariamente nisso. Por exemplo, essa semana eu consegui viabilizar uma captação de mais de 100 mil reais em computadores, notebooks, apoio papel, apoio para notebook, cadeira de escritório, para equipar um laboratório físico lá no Jardim Alvorada, no município de Ribeirão das Neves, com o Instituto Grito, que é o primeiro operador do Favela 3D, um projetaço da Gerando Falcões no estado de Minas. Então, boa parte do meu tempo é captando doação, captando grana, captando mentor voluntário para, dentro da territorialidade, dentro da quebrada, da favela, de onde estão os times de várzea, por exemplo, a gente poder montar um laboratório, a gente poder levar esses cursos na ponta, financiados por grandes empresas. Então, um sonho poderia ser um campinho digital voltado para as grandes comunidades varzianas que fazem ali as suas iniciativas e as pessoas que a gente vai treinar virem dessas comunidades, por exemplo, por que não? E aí, dentro de um ciclo acompanhado de um ano, entender que impacto que foi gerado, se essas pessoas ascenderam socialmente, se o curso fez sentido na vida delas, quais foram os desafios, porque não adianta você vender um sonho para depois a pessoa administrar um pesadelo. Você tem que ter uma mínima rede de apoio ali, né? Então, é uma coisa que eu penso muito, porque tá muito conectado, né? Campinho digital, irmão. A gente acabou de criar uma campanha chamada Virando o Jogo. E a pergunta é, qual foi o maior desafio que você enfrentou na vida e como você fez para virar o jogo? Que é justamente o que a gente faz com a nossa comunidade, oferecendo esses cursos aí. Chega do placar de 7-1, né? Chega do Flash, aí Meriti. Bom, Estevão, estamos chegando na minha... Finalmente. Como é que é o nome do Renato lá, o seu primo lá de Mata Verde? Renato Gonçalves, esse aqui é seu, não vai ter sorteio hoje não. O copo do Roncast hoje é seu. Renato Gonçalves lá de Mata Verde, Minas Gerais. Estevão, olhando para aquela câmera, considerações finais e agradecimentos gerais, irmão. Não, eu quero agradecer a você pela oportunidade, pelo convite. Desejar um bom feriado para geral. Quem estiver vendo depois também, tamo junto. E considerações finais seja feliz. Procura alguma coisa que te faça feliz se você puder, assim. Se o trampo tiver te matando, se as dívidas estiverem chegando, em algum momento o horizonte vai clarear para você dar essa guinada. Não importa se é hoje, se é amanhã, se vai demorar 10, 15 anos. Toninho Tornado demorou 27 anos para fazer sucesso. Ele era bombeiro civil em empresa de TV aí e metia os personagens dele pra galera. E aí quando descobri que ele tava tentando fazer isso internamente, ele era demitido. Hoje o Toninho Tornado, quem não conhece, amigo, tá em Nárnia. Então as coisas demoram, a vitória demora, mas vem. Essa é a minha consideração final. Agradecer a galera Espina aqui, Dinho, André Espina, meu irmão Romboz, obrigado por me tirar da lama. Tamo junto. Agradecer a Transcontinental FM, o Brasil em primeiro lugar. E participe das promoções, é regado de promoção. Nath, Vicky, Roger, Negrão, David, Ricardinho, Vitor, Cidinho, toda a comunidade transcontinental, Felipe, Thaís, Elô, DJ Brother, Chupelinha, Felipe Garrafa, Giovana Deboer, Fininho, César Tavares, Fininho, Dornelles. É muita gente para agradecer. E ao meu parceiro ídolo, com quem eu convivo diariamente, Roger Guerreiro, obrigado pela sua existência. Em nome de Espina Shoes Custom, para você que ainda não conhece a Espina Shoes, que é a Disneylândia da exclusividade, @Espina Shoes, para você ter a sua exclusividade. Eu já falei na cabeça do programa, mas como a audiência é rotativa, eu vou falar de novo. Para você que não quer, para você que não quer ser igual, quer ser diferente, quer ser exclusivo, @Espina Shoes, além dessa beca maravilhosa, que o tecido é diferenciado, a estampa é diferenciada. Vem, pai. Rapaziada, você vai ter seu tênis exclusivo, independente da marca, independente do que você quiser. Você quer comprar um tênis lá de 15 mil reais e trazer pro André Espina fazer a parada? Compra lá seu tênis de 15 pau que o André vai fazer um trabalho sensacional. O cara para a vida dele. Até a moleca, até sapatilhas moleca, ele consegue dar jeito. Tudo, irmão. Tudo que for calçado, mocassim. Você já usou muito. Que chute, já usei. Traz. Mocassim de lacinhos. @Espina Shoes, você vai ter algo que ninguém vai ter, independente do investimento que essa pessoa fizer. Ele pode ir lá para os Estados Unidos, para a Europa, porque ele não vai ter um tênis igual ao seu, vai ser exclusivo. Estados Unidos! Como é que é? Fala isso, Dana. Mongólia versus Estados Unidos! Isso é o grande dragão branco. Van Damme. Desculpa. Esse sistema é foda. Enfim, e da Cineparts também, www.cineparts.com.br, que é a Disneylândia da realização do seu sonho. Para você que é colecionador, tem carros antigos, já sabe, é só procurar a Cineparts. Em nome do Chá de Guaco, que é
Adega Tigas e também em nome dessa baguete maravilhosa que é do Empório Pauliceia. E fala um pouquinho do seu canal também pra finalizar, meu Guilherme parceiro. Estevão TV, @Guilherme Estevão no Instagram, @Guilherme Estevão TV no YouTube. Ninguém me segue, mas se você seguir, alguém seguirá. Forte abraço. E pra finalizar, essa aula aqui foi gratuita. Homeboys, episódio 8. Tamo junto. Beijo no coração de todos. Tchau!